Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, domingo, dia 26 de março. E graças ao nosso bom Pai, mais um dia para a gente exercitar o que há de melhor, né, na nossa consciência, com otimismo, com alegria e de superação também, né, meus amigos? Porque muitas vezes a gente enfrenta dificuldades e elas nos convidam a nos superar, nos convidam a ir além, a dar um passo adiante, para a gente poder se descobrir mais fortes. Então, como sempre, não desista de você jamais. Tratamento espiritual. O que é? Por que tantas pessoas hoje procuram? Até que ponto que realmente nós podemos e devemos procurar um tratamento espiritual? Qual que é a expectativa correta que nós devemos ter em relação a esse processo? Meus amigos, o Brasil inteiro leu, de certa forma, assustado, de uma maneira positiva, claro, mas ainda assim assustado, no dia 6 de março de 2014, uma matéria feita pela Folha de São Paulo, jornal, né, e pelo UOL, o seu site, de maior visibilidade em todo o Brasil, mostrando que o volume de consultas em algumas casas espíritas na cidade de São Paulo era muito maior do que o volume de consultas mensal de alguns dos maiores hospitais da capital paulista. Pela primeira vez, se colocou um olhar técnico, crítico, objetivo no porquê de tantas pessoas sérias estarem em busca de um tratamento espiritual, já que boa parte desses pacientes não era composto apenas por pessoas de baixa renda. Eu estou falando isso porque tem muita gente que tem preconceito. Não sei se vocês sabem, mas muita gente tem essa ideia, não, só busca tratamento espiritual porque a pessoa tem baixa renda, então ela não tem condições de buscar algo melhor. Bobagem, não existe nada disso. Nós vimos pessoas de todas as rendas, ricos, pobres, negros, brancos, pessoas de todas as áreas, pessoas de todas as circunstâncias buscando o tratamento espiritual, pessoas esclarecidas. Mas por que isso? Por causa do desespero? Não. Porque desespero, por causa da saúde, a gente sempre teve, concorda? Ora, sempre nosso corpo adoeceu. Nós temos hoje, gente, algo muito especial que não se tinha décadas e décadas atrás. Grupos sérios, realizando trabalhos sérios, com voluntários na terra sérios, com acompanhamento muitas vezes de pessoas que conhecem o lado da ciência, que são estudiosos, respeitados no campo da medicina, da fisioterapia, e que começam a comungar em comum acordo, como tem que ser, todos os princípios da medicina espiritual holística, com o objetivo de nos auxiliar a termos alívio para algumas dores físicas a partir da cura do nosso espírito. Mas aí é que está o detalhe. O que é isso? Meus amigos, vamos lembrar de algo muito especial que Jesus nos disse. Eu não vim para curar os sãos, mas os doentes. A palavra de Jesus é muito clara. O Cristo sempre trouxe o seu evangelho para auxiliar todos nós, porque quando ele fala isso, eu pelo menos não entendo que ele falou que tem muitos sãos na terra. Pelo contrário, ele disse que ele veio para curar todo mundo na terra, né? Quando Jesus apresentou a sua maneira de viver, com amor, com perdão, com esquecimento das ofensas, com otimismo, com generosidade, Jesus, gente, ele trouxe uma maneira revolucionária de viver, se a gente pensar no contexto no qual ele veio na Palestina naquela época. Isso é muito sério. Jesus veio no contexto em que até então o que vigorava era a lei do olho por olho e dente por dente. Então, há 2000 e tantos anos atrás, você encontrar pessoas amarguradas, magoadas, tristonhas, abatidas, pessoas vingativas, você encontrar pessoas pessimistas em relação ao futuro, desesperadas mesmo com as injustiças que sofriam, sem a menor perspectiva de que algo fosse mudar, isso era a realidade. Então, Jesus foi o primeiro grande líder espiritual que transcendeu os dois mundos, tanto que ele não coube na história, na fala do grande Ernest Renan, um historiador francês. A história se divide em antes e depois de Jesus, tamanha a sua grandeza. Exatamente por isso, porque Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente do que se esperava para a cura do espírito. E Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor, gente, que muita gente ainda não entende, muita gente ainda leva de uma maneira piegas, nada mais é do que uma maneira de viver em que nós reconhecemos quão especial nossa alma é e nós passamos a nos amar, a respeitar a nós mesmos, cuidando dos nossos sentimentos e também desse corpo que momentaneamente nos serve de residência, Mas nós passamos também a projetar, compartilhar esse amor com o mundo ao nosso redor.
A gente passa a respeitar quem nos rodeia, as diferenças, os semelhantes. A gente passa a querer construir pontes entre as almas, ao invés de colocar muros, né? A gente passa a querer construir pontes para que o que há de melhor em mim se comunique com o que há de melhor em você. E o que há de melhor em você tem a chance de se comunicar com o que há de melhor em mim. Então, o tratamento espiritual, ao contrário do que muita gente pensa, não é um tratamento para o corpo. Não é um tratamento que visa, principalmente, entende? Curar a dor do corpo, tirar a dor do corpo. Não. É espírito, espiritual. É trabalhar na origem das nossas dores que geraram muitas vezes o porquê do nosso corpo ter adoecido. É trabalhar na causa, não no efeito. Então, quando um paciente vai a um tratamento espiritual e ele vai com fé, com bondade e harmonia, ele começa a refletir sobre toda a vida dele, entende? Ele vai ali agradecendo a Deus por coisas que ele nunca tinha parado às vezes para agradecer. Ele começa com muita humildade a refletir sobre onde ele pode melhorar no seu dia a dia. Ele começa a cultivar otimismo em momentos que ele nunca cultivava otimismo. Quer dizer, ele muda o seu padrão vibracional. O que vai acontecer? Reforma íntima. Mudando o padrão vibracional, o corpo ele muda completamente a relação com a nossa mente, meus amigos. Se você, por exemplo, vai a um tratamento espiritual, não importa onde seja, na casa espírita, numa igreja, onde for, que você reze na sua casa. Mas assim que você termina, você começa a xingar, reclamar a vida, reclamar do tratamento de quem te rodeia, isso é inválido. É como uma pessoa que acende uma fogueira para se aquecer e joga água em cima na sequência. Concorda? Então, a mudança espiritual é que é fundamental, é essencial. A cura, meus amigos, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se nós vamos em busca de um tratamento com este propósito de verdade, de renovar a nossa alma, de trazer esperança para o nosso ser, né, de nos fortalecer moralmente para uma vida mais digna, para a gente vencer nossos desafios internos sem perder a fé, sem desestruturar, aí sim a gente passa a elevar a nossa vibração e a gente passa a ter uma chance de naturalmente, dependendo de uma série de circunstâncias, ter um alívio nas nossas dores físicas, muitas vezes sem nenhuma explicação de pesquisas médicas. Por quê? Porque os amigos espirituais trabalham com fluidos. Embora muitos não entendam o que é isso, são fluidos espirituais, né? Nós trabalhamos com a ideia do ectoplasma divino, de vibrações sutis, que vão fazer uma grande diferença no auxílio daquele que precisa de ajuda, né? No auxílio daquele que precisa se recuperar fisicamente. A esse respeito, Allan Kardec trata magistralmente sobre o tema, é uma recomendação para você, no livro A Gênese, no capítulo 14. Leia lá. Só para ficar mais fácil, imagine o seguinte, numa construção, a gente não precisa de vários tijolos para fazer uma parede, um tijolinho, mas uns tijolos? Pois enfim, em tratamento espiritual você trabalha com fluido. Os tijolos, entre aspas, do tratamento espiritual são vibrações positivas, de amor, são vibrações puras e serenas, para que uma molécula malsã, né, que está doente no nosso corpo espiritual, possa ser substituída por uma molécula saudável. E aí, naturalmente, por outros processos, isso seja repassado ao nosso corpo físico, via de imediato através dos nossos chakras e de outras nadis, que são canais de energia que a acupuntura explica tão bem. Sem querer, né, complicar aqui a pílula, o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente colocar a responsabilidade da nossa cura, entendeu? Nos amigos espirituais, no padre, no pastor, no líder budista, em quem quer que seja. Você se cura. Você adoece a si mesmo e você se cura. Eu adoeço a mim e eu me curo. O Senhor da vida nos dá o direito de nós nos curarmos, o que é diferente. É ou não é? E a nossa responsabilidade é grande. E quem faz tratamento espiritual tem sim que continuar com seu tratamento na Terra. É óbvio que tem. Gente, Chico Xavier foi o maior médium, indiscutivelmente, dos últimos séculos aqui no planeta Terra. E quem estuda mediunidade sabe muito bem disso. E um ser humano incrível, com um coração generoso, bondoso, amoroso, que dispensa apresentação. Mesmo Chico, com essa capacidade toda, acompanhado continuamente por médicos espirituais, ele também fazia o tratamento físico, mas recebeu o alívio espiritual em inúmeros momentos. E muitas pessoas perguntam, mas por que ele não se curou? Porque ele necessitava da enfermidade. Porque na lei de causa e efeito nada acontece por acaso. E se eu estou enfermo, um motivo tem. Então muitas vezes eu não vou para um tratamento espiritual para me curar, eu vou para aliviar a minha dor física e para fortalecer minha fé, porque talvez naquela dor eu esteja expurgando sim muitos problemas do meu passado. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E eu vou agradecer a Deus porque eu estou eliminando energias negativas que eu amealhei no passado, creia você ou não.
Então veja você que o Chico tomava os remédios que o médico dele passava, e em contrapartida recebia o benefício do tratamento do Dr. Bezerra de Menezes, de André Luiz e de tantos outros, né, que sempre estavam com ele. Então, meus amigos, nós, quando vamos tratar o espírito, devemos fazê-lo com responsabilidade e não como uma espécie de aventura, do aventureiro que vai em busca de um milagre sem sequer fazer a sua parte. Isso não é correto. Inclusive com você mesmo não é correto. Então, sim, os tratamentos espirituais se multiplicam em todo o país? Sim. E eu fico feliz porque eu que conheço vários deles, vejo que há uma seriedade muito grande, não é uma aventura. Há um comprometimento sério com a transformação do espírito, não do corpo. Porque a cura é de dentro para fora, é uma cura moral em primeiro lugar. E não há em nenhum momento em um tratamento sério a promessa de que vai haver uma cura física. Porque se isso acontecer, nosso conselho a você, se distancie, porque ninguém pode prometer isso. Só Deus o poderia. Mas, com toda certeza, se você faz sua parte, se você se abre para o novo, para a energia positiva mais feliz, você tem a promessa de que você vai se sentir muito melhor. Você vai se sentir muito mais leve, independente das provas do momento presente. E no momento em que essas provas não existirem mais, com certeza você vai ficar muito mais feliz de ter feito essa escolha. Então lembre-se, tratamento espiritual cuida do espírito. E ao melhorar o nosso espírito, ao elevar nossa alma, nossa vibração, nosso carinho, né? Ao mudar a nossa forma de viver para melhor, o nosso corpo também passa a receber os benefícios. Já que cientificamente nosso sistema imunológico se fortalece, nossas células ficam mais fortes e, consequentemente, todo um processo bioquímico, orgânico, começa a ter lugar porque a nossa mente está muito mais saudável, com muito mais consciência da presença de Deus entre nós. Tá? Então que Deus te abençoe, te inspire e te ampare, que você possa começar o seu tratamento espiritual hoje mesmo, porque ninguém precisa ir a um tempo religioso para começar um tratamento espiritual. A gente faz isso através das orações diárias, nós fazemos isso através do nosso compromisso em sermos pessoas de bem, começando na nossa família. Nós fazemos isso quando a gente faz o evangelho dentro do nosso lar, todos os dias, com afinco, com carinho. Nós fazemos isso, meus amigos, esse tratamento, quando a gente agradece a Deus e nós perguntamos à dor: o que você quer me ensinar, minha amiga? O que eu posso aprender com você? E começar a aprender com tudo aquilo que essa experiência tem a nos oferecer. Tá bom? Que Deus te inspire, que você tenha um domingo maravilhoso e tratando do seu espírito. Eu tratando do meu aqui, você tratando do seu aí, e nós estimulando a humanidade toda, né? Cada um de nós estimulando a parte que lhe cabe a tratar do seu espírito, para que sejamos seres humanos muito melhores e mais felizes. O corpo, tenha certeza que no momento certo, ele vai apresentar os benefícios. Luz e paz, meus queridos amigos, e até breve, até muito breve, com muita tranquilidade no nosso coração, e por que não sermos otimistas, claro? Muito mais saúde para o nosso corpo como expressão da saúde que vai estar sendo trabalhada na nossa alma.